como vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Nós estamos de revista nova. Acabou a revista passada, que nós estávamos aprendendo sobre o livro de Gênesis, e agora nós vamos aprender com o tema Conhecendo a História do Filho que Escolheu Fazer o que é Certo. Havia um filho que queria fazer tudo certinho. Quem será ele? Nós vamos conhecer todo esse trimestre a história de José. Na aula 1 da semana passada, a tia já nos ensinou sobre a família de Jacó e todos os seus filhos. E entre os filhos de Jacó está José, que vai ser o nosso personagem principal nessa revista. E hoje, a nossa aula 2 diz assim: um presente, uma confusão. José ganhou um presente e acabou se tornando uma confusão. Vamos conhecer essa história? Vamos lá. A memória em ação da nossa lição 2 está escrito no livro de Provérbios 3, verso 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Nós precisamos confiar no Senhor com o nosso coração e ficar calmos. Foi isso que José fez. José vai nos ensinar. Alguém que confiava muito em Deus, confiava com todo o seu coração. Vamos para a nossa história? A leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1 ao 4. Só 4 versos, leia comigo. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, verso 1 ao 4, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, essa é a história, o começo da história de José, que vai nos ensinar muita coisa nessa revista nova. Então, fique atento. Vamos para a nossa lição. Olha só, esse é José e ele ganhou essa túnica, que é uma roupa que a gente põe por cima de outras roupas, você pode usar os bolsos, ela vai destacar. Então ele ganhou uma túnica diferente, porque a túnica dele tinha várias cores e era bem comprida. E o pai dele, Jacó, gostava muito dele. E por ele gostar tanto dele, os irmãos dele ficaram com inveja. Que é inveja? É um sentimento ruim que pode nascer no nosso coração de querer ter o que é o do outro. E José, além dele ser um dos preferidos do seu pai, ele também tinha tido sonhos que nós vamos ouvir nas próximas aulas. E estes sonhos ele contava para os irmãos e os irmãos ficavam com ódio dele. Um dia, o pai dele pediu para ele ir atrás dos irmãos dele. Falou para ele: olha, vai lá atrás do seu irmão e vê o que eles estão fazendo e depois você vem e me conta. Os irmãos dele já estavam com ódio dele. E quando ele chegou, os irmãos dele tinham um plano para matá-lo. Olha, a sorte foi que Rubens e outro irmão não deixou esse plano de morte acontecer. Mas eles jogaram José lá num poço. Olha, ele estava lá no fundo, ele olhava lá para cima e via os irmãos. Ele foi lançado no fundo de um poço. Mas o irmão dele, para salvar a vida dele, para que ele não morresse naquele lugar, teve a ideia de vendê-lo como escravo. Então, quando passaram homens que iam para o Egito, venderam José como escravo. Olha lá, eles receberam um dinheiro e deram o irmão como escravo. Olha que ruindade. E quando eles voltaram para casa, que história eles iam contar para o pai deles? Eles resolveram inventar outra mentira. Pegaram aquela túnica bonita que ele tinha e sujaram de sangue
sangue e falaram que um animal comeu José e que só tinha sobrado a roupa dele. O pai dele chorou por semanas e ficou muito triste. E esse é o início da história de José. Infelizmente, os irmãos dele tinham no coração muita inveja, muito ódio, e fizeram esse plano terrível. Lançaram ele naquele poço, naquela cova, e ainda venderam ele como escravo. Mas, lembra no nosso versículo? Ele confiava em Deus. E por ele confiar em Deus, Deus vai mudar a história dele. Vai ter muita coisa para a gente aprender na Bíblia sobre José. E ele vai ter uma história muito linda. Mas por enquanto, guarde isso no seu coração. Não deixe que esses sentimentos de inveja, de ódio entrem no seu coração. E confie sempre em Deus. Mesmo que as coisas pareçam estar ruins, Deus pode mudar essa história. E é isso que vai acontecer na vida de José. E nós vamos conhecer toda a vida dele porque ele decidiu obedecer a Deus. Então essa foi a nossa lição. Vamos orar, falar com Jesus, agradecer a Jesus por nos trazer essa palavra, por trazer essa história da vida de José e nos ensinar a continuar confiando mesmo quando as coisas estão difíceis. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa aula e estamos aprendendo sobre a vida de José. Nos ajuda a ser como ele, continuar confiando. Nos ajuda também a não ter o coração cheio de ódio e de inveja, como seus irmãos tiveram. Possamos viver Jesus, viver a tua vontade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, essa foi a nossa aula 2 e tem muito mais para nós aprendermos sobre a vida de José. Fiquem atentos ao canal da EBD.